Brasil. Nós fomos buscar uma condenada por corrupção em um país vizinho, demos asilo a ela, condenada no Peru por corrupção a 15 anos de prisão. A ex-primeira-dama, que foi trazida por um avião da FAB para o território brasileiro, e a ela foi dado asilo político depois do salvo-conduto, que foi autorizado pela presidente do país. A partir de agora, ela vai viver aqui no Brasil com a proteção brasileira para aquela que no seu país foi condenada pelo desvio de recursos, pelo crime de corrupção. Talvez uma das mazelas mais importantes que temos a combater nos dias atuais. Um recado que o Brasil deu a Nadine Heredia, que já está no Brasil desde quarta-feira, e essa notícia ganhou o mundo, revoltando parte da população brasileira que paga os seus impostos e viu o dinheiro sendo utilizado para buscar alguém que teve um julgamento no seu país e não vai cumprir a pena por uma decisão do Brasil de fornecer asilo. E a outra decisão, a negação da extradição de um traficante de drogas que era almejado pela Espanha, condenado na Espanha, um búlgaro que foi preso no Brasil e agora teve a prisão relaxada por uma prisão domiciliar, ou seja, uma maneira muito mais suave de se cumprir a pena, que foi imposta, e a negativa da extradição traz também ao Brasil, mais uma vez, o questionamento de como as coisas estão sendo tocadas para cá. De um lado, nós estamos dando abrigo a uma condenada. Do outro lado, estamos negando a extradição de um traficante de drogas por pura birra, como diz hoje o editorial do Estado de São Paulo. Aliás, muito bem escrito, que coloca pontos interessantes nessa discussão dos limites da justiça e a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem tomado algumas das suas decisões no Supremo Tribunal Federal. Supremo que está se apequenando a cada decisão como essa. E não se trata aqui de dizer que nós estamos dando proteção a um jornalista bolsonarista nessa questão. É muito maior do que isso. É claro que se ele deve alguma coisa, a Espanha negou a sua extradição ao Brasil e por birra, o Supremo Tribunal Federal está se metendo em relações diplomáticas para negar a extradição de alguém que interessa para a Espanha para sua punição exemplar. Nós estamos falando de crimes diferentes. Nós estamos falando do tráfico de drogas, alguém que foi preso com grande quantidade de drogas. Um crime que atinge a sociedade em geral, principalmente as famílias que têm dependentes químicos. E do outro lado, nós temos um questionamento para o Supremo Tribunal Federal, crime de tentativa armada de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, para aquilo que na Espanha e na opinião de muitos aqui no Brasil não ultrapassa aquilo que temos como liberdade de expressão, um preceito fundamental da nossa democracia, algo que deveria ser preservado e hoje em dia alguns estão sendo perseguidos por opiniões que são colocadas. Nós podemos concordar ou discordar, nós podemos enquadrar isso na liberdade de expressão, na visão dos juristas espanhóis. Há uma perseguição política, por isso que ele não foi devolvido ao Brasil e segue lá na Espanha. Enquanto nós temos aqui, como moeda de troca, uma situação muito mais grave. Um crime que tem ali todos os seus requintes já apurados e exemplificados justamente na apreensão da droga junto com esse traficante que agora está em prisão domiciliar no Brasil. Esses recados, eles não são recados que, claro, corroboram para o Brasil ser encarado de uma forma mais séria pela comunidade internacional. E justificam para os outros países a sensação de insegurança que o brasileiro vive, retratada em pesquisas hoje como o principal problema a ser enfrentado pelas autoridades, que em atitudes como essa estão dando as costas àquilo que as nações que conseguiram superar esse problema da segurança pública fizeram, com tolerância zero e exemplos que não faltam no mundo todo. Ou seja, uma semana em que o Brasil tem uma mancha no noticiário internacional com esses dois casos de muita repercussão. Cláudio Humberto em Brasília,
com um destaque importante também para a nossa discussão aqui no Jornal Gente. Fala aí, Cláudio. Então, Pedro, o Brasil passou vergonha essa semana, como nesses casos que você descreveu muito bem. E também, assim, quando o ministro Alexandre de Moraes promoveu essa retaliação, né, na verdade ele prejudica a sociedade brasileira, porque expõe os brasileiros à convivência com um traficante perigoso condenado na Espanha. Não prejudica em nada essa birra, não prejudica em nada a sociedade, a justiça ou o governo da Espanha. Eu acho até que eles gostaram disso. Ó, fica lá com esse bandido que já temos cá, bandidos demais para cuidar. Bom, o fato é que o ministro piorou a situação quando ele intimou a embaixadora da Espanha no Brasil a se explicar, como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas, sobretudo, porque esse tipo de iniciativa é ilegal e inócua. Ainda que cometa crime grave, o que não é o caso, o embaixador, ou no caso a embaixadora, não pode ser processado ou julgado pelo Estado onde ele atua. Por isso, se quiser, a embaixadora da Espanha, Mar Fernandes Palácio, pode ignorar solenemente, nem sequer responder à intimação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para explicar, pelo prazo que ele estipulou de 5 dias, a decisão que precisa ser respeitada, a decisão soberana da justiça do seu país, que negou a extradição do jornalista exilado Oswaldo Eustáquio. O corpo diplomático é protegido pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Foi uma convenção assinada no ano de 1961 e nunca foi alterada. Permanece em vigor até hoje e é respeitada até pelas piores ditaduras. A gente verificou nos casos recentes da Venezuela, por exemplo, quando o ditador Nicolás Maduro resolveu investir, atacar algumas representações diplomáticas e foi rechaçado de maneira unânime pela comunidade internacional. A gente também precisa ver, eu dei uma olhada, digamos assim, nessa Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e é uma convenção da qual o Brasil é signatário. O Brasil está lá entre os países que se comprometeram em cumprir essa convenção. E ela dá imunidade absoluta a embaixadores. Portanto, assim, o ministro do STF nada pode fazer contra a embaixadora se ela simplesmente não dar confiança nem responder à intimação. Bom, ainda que cometa crime grave, o embaixador não pode... Crime grave mesmo, né? Imagina um crime grave, qualquer crime. Ainda que um diplomata estrangeiro cometa um crime no Brasil, ou um diplomata brasileiro cometa um crime em qualquer país do mundo signatário da convenção, ele simplesmente não pode ser processado, não pode ser julgado pelo Estado onde atua. Se for o caso, ele será julgado no seu próprio país pelo crime que cometeu no país onde ele prestava serviços como diplomata, né? São os termos dessa imunidade absoluta estabelecida na Convenção de Viena. Países signatários como o Brasil não podem citar, não podem intimar, processar ou prender diplomata estrangeiro, exceto se o país que ele representa renunciar a essa imunidade, o que nunca aconteceu e certamente nunca acontecerá. O chamado Estado receptor, que é onde trabalha o diplomata estrangeiro, de acordo com a Convenção de Viena, Pedro, não pode nem mesmo interpelar judicialmente um diplomata estrangeiro. Eles estão protegidos enfim, sob vários aspectos, e só há três exceções que eu vi no artigo 31 da Convenção de Viena. Esse artigo diz que o agente diplomático goza de imunidade da jurisdição penal do Estado acreditador, que é o Estado onde ele está trabalhando, o país onde ele está trabalhando. Ele também goza de imunidade da jurisdição civil e administrativa, exceto em 3 casos bem específicos. São as 3 únicas exceções. Se for alguma ação judicial relativa a imóvel ou imóveis que o diplomata estrangeiro compre no país onde trabalhe, se houver alguma demanda, ele responderá. Também uma ação relativa à sucessão, no caso, por exemplo, de o diplomata gerar um filho no país onde ele está trabalhando.
e aí isso pode também suscitar alguma demanda judicial e o diplomata terá que responder por ela. E também uma ação relativa a qualquer atividade profissional ou comercial exercida pelo diplomata fora das suas atribuições na embaixada ou no consulado. Portanto, assim, nem nas exceções é possível enquadrar esse caso que foi protagonizado pela decisão lamentável e que chocou mesmo o corpo diplomático brasileiro e contribui, né, Pedro? O pior de tudo é que contribui muito para consolidar uma reputação de país autoritário, censor e que até persegue jornalistas, como dizem os jornalistas exilados que foram protegidos nos Estados Unidos primeiro e agora na Espanha. Exatamente isso. Eles conseguiram não ser extraditados sob a alegação que a justiça desses países considerou comprovada de que eles sofrem perseguição e que poderiam sofrer perseguição ainda mais grave caso fossem extraditados. E está o debate colocado, hein? No Jornal Gente, há 47 anos, hoje é aniversário do programa, estamos recebendo muitas mensagens de ouvintes, já agradecemos a cada uma delas.